Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo a esta videoaula. Eu sou o professor Alex, professor da disciplina de Teologia de Missões. Já tive a oportunidade de estar colaborando com o CETICROS e com essa capacitação ao ministrar a disciplina de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Desta vez com Teologia de Missões, esta que é a 9ª e última disciplina de nossa capacitação. Quero recomendar a vocês a leitura prévia, da apostila desta disciplina, e se não puderem lê-la na sua íntegra, vocês poderão optar e seguir o plano de ensino, lendo antecipadamente para cada videoaula os assuntos que nós discriminamos ali. Dividimos os assuntos da apostila em 4 videoaulas, então vocês poderão estar lendo a apostila por parte, tá certo? Assim nós teremos o maior proveito, sem dúvida alguma. Outra coisa de muita importância de chamar a sua atenção é de que as nossas videoaulas não têm como objetivo tratar de tudo quanto está na apostila, certo? O que fazemos em nossas videoaulas é resumir ou trazer aquilo que nós julgamos de mais importante ou relevante, que nós não podemos deixar passar de maneira nenhuma, tá certo? Isso não dispensa a necessidade da leitura da apostila, certo? E por isso também que recomendamos a leitura da mesma, e que vocês possam estar fazendo as suas anotações, a fim de que possam estar tirando as suas dúvidas posteriormente, ou pesquisando, tá certo? Ou recorrendo à diretoria, ou até mesmo ao professor desta disciplina. Então vamos lá, a nossa primeira videoaula, no qual iremos inicialmente falar sobre a missiologia como uma perspectiva teológica. É de suma importância aqui nós definirmos o que vem a ser missão, tá certo? E é preciso dizer que a respeito desta palavra, que ela trata-se de uma das questões mais discutidas, tão discutida quanto assuntos da disciplina de soteriologia ou escatologia, certo? Há temas, assuntos, sem dúvida, que são discutidos, trazidos a público para se conversar, e missiologia está entre esses assuntos. Pode parecer que não, mas na verdade é um dos assuntos do qual há grande discussão no meio quer acadêmico ou mesmo religioso, quer no contexto de seminário, quer mesmo no cotidiano da igreja. E, dado essas ser uma das questões muito discutidas, é que nós chegamos à conclusão de que no meio evangélico não há exatamente um consenso em relação ao que vem a ser a missão da igreja. Dessa maneira, trata-se de um assunto controverso, tão controverso como a própria escatologia. A gente pensa assim que do campo teológico, talvez a escatologia está entre esses assuntos mais controversos, Mas na verdade não, a missiologia está ao lado da escatologia como um dos assuntos mais controversos, no qual a igreja não tem um consenso. Isso não minimiza a importância desse assunto, Haja vista que a importância do assunto sobre missão, a missão da igreja, ele se justifica por uma razão muito simples. Suponhamos que uma igreja por décadas trabalhou numa dada direção, compreendendo missão de como fazer ação social, única e exclusivamente fazer ação social. A exemplo do que vemos na teologia da missão integral ou da teologia da libertação, A teologia de missão integral como um movimento que surgiu no contexto evangélico
né, no meio evangélico, a teologia da libertação no contexto católico, né, no qual seus líderes ou representantes ou igrejas compreenderam a missão como única e exclusivamente fazer ação social, certo? Imagine uma igreja que tenha por décadas trabalhado nessa direção, até por fim se convencer pelas escrituras de que não, essa não é a missão prioritária da igreja, ou a missão da igreja não se limita ou não se restringe somente a isso. Bom, qual será a conclusão, né, que chegamos diante disso? É que essa igreja trabalhou por décadas em vão. Então, é um assunto importante porque orienta a igreja em relação à direção que ela deve tomar. A igreja não deve trabalhar apenas numa frente, né, ou seguir o curso de outras igrejas ou movimentos. Não, a igreja tem que procurar pelas escrituras discernir a sua missão, seu papel nesse mundo e procurar viver a partir disso. Como disse Emil Brunner, um teólogo alemão, assim como o fogo existe por conta da combustão, a igreja existe por causa da sua missão. Então, a missão da igreja é a razão da sua existência, é a razão da sua permanência nesse mundo. Então, se faz muito importante que nós venhamos definir qual a missão da igreja e viver a partir dessa compreensão. Bom, dito isso, vamos à definição do que é missão, né? Começar pelo sentido amplo. Um sentido amplo, a missão da igreja é tudo o que ela faz a serviço do reino de Deus, né? E nesse sentido, seu testemunho, ação social, evangelismo, discipulado, implantação de igreja, tudo isso constitui a missão da igreja, né? Aqueles que assim pensam, enxergam a missão num sentido mais amplo e não pura e simplesmente restrito como evangelizar. Mas nós já temos também um outro sentido, que é um sentido mais restrito, no qual compreende a missão da igreja como atividade missionária ou a pregação do evangelho entre os povos. Nós temos teólogos, pastores, igrejas que entendem a missão nesse sentido restrito, como pregar o evangelho, pregar as boas novas entre os povos. Num sentido amplo, nós temos um defensor desse ponto de vista, que é o David Bosch, né? Ele que é responsável pelo maior tratado missiológico, né? Autor do livro Missão Transformadora. Eu recomendo demais que você possa estar adquirindo. É um volume de cerca de 800 páginas, no qual ele procura, à luz das Escrituras, discernir a missão da igreja, né? Fazendo leituras tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, dos Evangelhos, das Epístolas paulinas, joaninas, petrinas, enfim. É um verdadeiro tratado sobre missão. E ele define missão nesses termos: constitui um ministério multifacetado em termos de testemunho, serviço, justiça, cura, reconciliação, paz, evangelização, comunhão, implantação de igrejas, contextualização e etc. Ou seja, observe o que ele compreende missão no sentido amplo, não restritamente evangelização, que ele não exclui, né? Ele menciona como parte da missão, mas não entende que ela se restrita a isso, né? Se delimita a isso, entendendo também tudo quanto mais fazemos pelo reino de Deus como parte dessa missão, seja testemunhar, seja servir, a justiça, cura, reconciliação, a comunhão do povo de Deus, a implantação de novas igrejas, tudo isso constitui a missão. Num sentido restrito, nós temos aqui Bavinck, que definiu missão como aquela atividade da igreja, essencialmente nada mais que a atividade de Cristo realizada por meio da igreja, pela qual ela, neste período intermediário, chama os povos da terra ao arrependimento e à fé em Cristo, de modo que se tornem seus discípulos e, pelo batismo, sejam incorporados à comunhão daqueles que esperam a vinda do reino. Então, observe que Bavinck, em comparação a Bosch, ele entende a missão da igreja
como estritamente anunciar as boas novas do Evangelho, né? Chamar os povos ao arrependimento e à fé em Cristo, a se tornarem seus discípulos, batizando-os em seguida, conforme passagens como Marcos 16,15, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Então essas são algumas passagens as quais Bavinck se utilizou para chegar a essa conclusão. Bom, então vimos aqui que há um sentido amplo e restrito em relação à missão. Está errado a igreja entender missão no seu modo restrito? De maneira nenhuma. Entender a missão da igreja como proclamar o Evangelho, as boas novas, de chamar as pessoas ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus? Não. Entender missão nessa perspectiva não está errado. Mas delimitar a ação da igreja ou restringir a sua atuação apenas a isso, como se, por exemplo, questões de ordem social não é para a igreja se envolver, isso compete aos órgãos competentes, né, ao governo. Questões de justiça racial, né, não compete à igreja se envolver. Se você entender que a igreja ela deve ser neutra ou indiferente a essas outras questões, né, como se ela não pudesse ser atuante nessas áreas, aí isso não está de acordo com as Escrituras. A missão, sem dúvida, da igreja é evangelizar, é pregar o Evangelho, pregar as boas novas, é reconciliar o homem com Deus. Mas isso não implica dizer que essa igreja tenha de ser indiferente às demais questões. Ao conclamar as pessoas ao arrependimento, essas pessoas muitas das vezes vêm de contexto de pobreza, no qual a igreja precisa intervir, prover o necessário. Isso nós vemos claramente, né, nos evangelhos, nas epístolas. A igreja ela tem também uma responsabilidade social. Então, mas jamais cometermos o equívoco de presumir que a igreja só deve se envolver com a evangelização das almas e se esquecer das outras coisas, certo? E jamais colocar a evangelização em segundo plano em comparação a discipular e a servir, a curar, a promover a justiça e outras coisas. Não, de maneira nenhuma. A evangelização é a missão da igreja. Enquanto esta estiver no mundo, ela não pode ser indiferente às demais questões, tendo sua responsabilidade para com elas. Mas aqui vamos a um debate entre missão e evangelização. Conforme vimos, apesar da missão incluir tudo que a igreja é chamada por Deus para fazer no mundo, visando a manifestação da sua glória, a evangelização é um indispensável componente da missão da igreja. É inegociável. Você não pode deixá-la em segundo plano, né, ou substituí-la por outras coisas, porque dessa maneira você estará negociando a missão que Jesus Cristo confiou ao seu povo. Então, a missão da igreja é evangelizar. Evangelização é um indispensável componente da missão da igreja. Então, inegociável. Então vamos aqui a uma definição do que é evangelização, né? Eu estou tirando aqui essa frase daquele documento que foi redigido por John Stott por ocasião do Congresso de Lausanne, na Suíça, no qual define a evangelização como espalhar as boas novas que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou da morte segundo as Escrituras, e que agora ele concede perdão dos pecados e o dom do Espírito para todos que se arrependerem e crerem. Então, observe que nós temos aqui os elementos indispensáveis da evangelização. Espalhar equivale dizer a pregar, né? Anunciar. As boas novas é o Evangelho, que trata a respeito de Jesus Cristo
e o que ele fez por nós. A Bíblia nos diz que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A igreja deve, junto à proclamação do Cristo que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação, persuadir os homens a se arrependerem e crerem para receber o perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. Então aqui nós temos uma excelente definição do que é evangelização, embora que lá na nossa apostila nós vamos ter outras citações também. Mas julguei por bem, dentre elas, escolher essa, que a meu ver está por demais claro para o nosso entendimento do que é evangelização. Vamos então aqui a alguns motivos da missão. Há alguns motivos errados, e eu selecionei 3 deles pelo menos. O primeiro deles, o desejo de ser admirado e louvado por outros. Há quem se envolva com missões com este sentimento, com esse desejo, né, de ser visto, de ser admirado e louvado pelas pessoas. Se envolver na missão com essa perspectiva é se envolver de forma errada, né, com motivações erradas. E para esse não tem galardão, para esse não tem nenhuma recompensa futura pelo que ele tiver feito pelo nome do Senhor. Em segundo lugar, a ambição em expandir a glória e a influência de uma igreja ou denominação em particular. Infelizmente, tem muitos ministérios hoje que estão mais preocupados com a placa da sua denominação do que propriamente dito com a glória de Deus, ou até mesmo de o reino de Deus se expandir e se estender por toda a terra. Está muito mais preocupado com o seu ministério, com a sua denominação, de elevar, de promovê-la, de torná-la visível ou notória a todos, mas essa é um outro motivo errado para se envolver com missão. E além disso, a culpa e o anseio pela paz com Deus por meio do serviço missionário. Há muitas pessoas que são frustradas ou decepcionadas pelo fato de não estarem fazendo algo para Deus. E por essa razão, para se sentirem bem, em paz com Deus, acabam se envolvendo com a obra missionária, né? Acabam se envolvendo com a evangelização, a proclamação do Evangelho, mas o intuito e objetivo dela é um só, de estar bem com a sua própria consciência. E isso está errado. Ninguém deve se envolver dessa maneira com a obra missionária, né? Em vez disso, quais seriam os motivos certos? Em primeiro lugar, o desejo que Deus seja adorado e sua glória conhecida entre os povos da terra. Nossa preocupação primordial ao se envolver com a missão da igreja deve ser de que Deus seja adorado e sua glória conhecida entre todos os povos da terra. Que todos os povos da terra se curvem, se alegrem e adorem ao único e verdadeiro Deus que os amou e, por sua graça, deu seu único Filho para morrer pelos seus pecados e ressuscitar para a sua justificação. Essa é a razão, essa deve ser o objetivo e a motivação de mim e sua alma. Segundo lugar, o desejo de obedecer a Deus por amor e gratidão por meio do cumprimento da comissão de Cristo, né? O desejo de obedecer a Deus, né? Por gratidão, grato por tudo quanto Deus fez por nós, demonstramos essa nossa gratidão obedecendo ao ID do Senhor, de pregarmos o Evangelho a toda criatura, de fazermos discípulos de todos os povos, de proclamarmos dentre as nações o arrependimento e a remissão de pecados. Essa é a missão da igreja. Essa deve ser a motivação, aquilo que nos motiva a cumprirmos o ID do Senhor. Em terceiro lugar, o desejo ardente de usar todos os meios legítimos para salvar os perdidos e ganhar não crentes para a fé em Cristo. É importante chamar a sua atenção para esse fato.
o desejo ardente de usar todos os meios legítimos. Há muitos meios ilegítimos de levar pecadores a Jesus. Algumas pessoas dizem estar evangelizando com um tipo do discurso que diz assim: quem quer ir morar no céu? Né? Ora, quem é que não quer morar no céu? Quem não quer ir para o céu depois de morrer? Né? Mas aí vem a pergunta seguinte: quem quer aceitar Jesus? Se você aceitar Jesus hoje, você vai para o céu. Né? Esse é um artifício ou um meio bastante usado no contexto evangélico, mas ilegítimo. Porque, a começar, não há uma proclamação pública do Evangelho. O Evangelho não se resume em quem quer ir para o céu e aceita Jesus Cristo para ir para lá. Né? Como se ele fosse uma espécie de passaporte. Né? Como se ele fosse uma espécie de como a gente recebe ao fazer uma viagem de ônibus, né? Não é a sua garantia de chegar ao destino desejado. Não, pelo contrário. Esse é um meio ilegítimo. Outras pessoas acabam julgando que para evangelizar ou para ganhar almas para o reino dos céus, elas precisam se comportar, agir como os ímpios, como os descrentes. Né? Até tem no período do carnaval, não vem tendo devido à pandemia, né? Mas você tem pessoas, por exemplo, igrejas que tem um bloco carnavalesco, gospel, né? Estão lá no meio da folia, né? E acham que o que estão fazendo é evangelização, que é a missão da igreja, que para isso tem que ter um bloco de carnaval, tem que ter uma escola de samba e por aí diante, né? Mas não é necessariamente assim que se faz missão. Na verdade, isso não é fazer missão. Não são meios legítimos para salvar os perdidos e não glorificam o nome do Senhor. E quarto e último lugar, a preocupação de que as igrejas cresçam e se multipliquem. Esse deve ser o desejo sincero do nosso coração, se quisermos nos envolver com a missão da igreja. Vermos o crescimento das igrejas, a expansão do reino dos céus, isso sem dúvida do reino de Cristo entre todos os povos. Então, esses são 4 motivos certos para se envolver com a missão. Dito isso, vamos aqui falar um pouco a respeito do propósito da missão. Qual seria a prioridade da missão da igreja? Evangelizar não é o alvo último da missão da igreja. É importante dizer que a missão da igreja consiste em evangelizar, em anunciar as boas novas de salvação, mas não é o alvo último da missão da igreja. A glória de Deus é que é o alvo último da missão da igreja. O objetivo da missão da igreja é que o nome do Senhor seja glorificado. E Mark Lloyd Jones, um grande pregador inglês do século passado, ele disse assim: o objetivo supremo desta obra é glorificar a Deus. Esse é o ponto central. Esse é o objetivo que deve dominar e sobrepujar todos os demais. O primeiro objetivo da pregação do Evangelho não é salvar almas, né? Tem muita gente pensando que o objetivo, né, o primeiro objetivo da pregação do Evangelho é salvar almas, mas não é. É então o que? É glorificar a Deus. Não se tolerará que nenhuma outra coisa, por melhor que seja, nem por mais nobre, usurpe esse primeiro lugar. Então, o objetivo maior, o alvo último da missão da igreja é glorificar a Deus. Adoração é, pois, o combustível e a meta da missão da igreja. É que os povos glorifiquem a Deus, que os povos se alegrem em Deus, que os povos tenham prazer em Deus, que os povos tenham Deus no centro de sua vida. No Catecismo de Westminster, vocês tiveram a oportunidade de estudar com o pastor Márcio Moraes a disciplina de credos e confissões históricas.
lá no Catecismo de Westminster, pergunta qual é o fim principal do ser humano. E a resposta do Catecismo de Westminster é: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do ser humano. Esse é o propósito da nossa existência. Mas não é só o propósito da nossa existência, é o que justifica a missão da igreja. A missão da igreja tem por objetivo glorificar a Deus. A glória de Deus é um tema corrente em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não tem assunto que mais trate as Escrituras. A glorificação de Deus, pois, é o alvo das missões. Alguns referenciais bíblicos, né? Tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória, né? Quando examinamos com atenção os textos sagrados, você vai perceber que tudo quanto Deus faz sempre tendo em vista a sua glória. Você vai ler, por exemplo, em Efésios 1, verso 46, que Ele escolheu o seu povo para a sua glória. Que Ele nos criou para a sua glória, Isaías 43, versículo 6 a 7, que libertou Israel do Egito para a sua glória, Salmo 106, verso 7 e 8, Jesus disse que responde às orações para que o nome de Deus seja glorificado, João 14, 13, Jesus nos escolheu para a glória de Deus, Romanos 15, 7, que o plano de Deus é encher a terra com o conhecimento da glória de Deus, Abacuque 2, 14, e é citado também pelo autor aos Hebreus na sua carta. Então observe que não há nada que Deus faça que não seja para a sua glória. É equivocado pensar que Deus criou os céus e a terra porque tinha uma falta, né? Tinha algo que lhe faltava, o ser humano. Há muitos pregadores que pensam dessa maneira, mas é equivocado dizer isso, né? Chega a beirar a heresia, porque se a razão de Deus ter criado todas as coisas for porque Ele tinha falta de algo, então Ele não é autossuficiente, como diz as Escrituras. Mas não. Quando você examina as Escrituras, entende por elas que Deus fez todas as coisas a fim de compartilhar com ela, com a sua criação, a sua bondade, graça, misericórdia, de que essa sua criação pudesse glorificar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. A igreja, portanto, e eu tomo como base Salmo 96, verso 3, a missão da igreja é anunciar entre as nações a sua glória, a glória de Deus. Essa é a missão da igreja. E nenhuma igreja deve se envolver com a missão em evangelizando. Se você entende missão nesse sentido restrito como evangelizar, se você não estiver buscando a glória de Deus. Nenhuma igreja deve se envolver com missão, ainda que esta se envolva com a evangelização, com o discipulado, com a implantação de igreja, se o alvo, o objetivo, não seja a glória de Deus. Nós, enquanto igreja, precisamos nos envolver com a missão, se o nosso objetivo maior é que o nome do Senhor seja glorificado. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Para a nossa próxima aula, não vá perder, teremos a natureza da tarefa missionária e a necessidade de missões. Então, esses dois temas ficarão para a nossa segunda videoaula, e esses dois assuntos aí estão lá na apostila, procure lê-los antecipadamente, tá certo? Anotem suas dúvidas, a fim de que possa compartilhar com seus colegas, trocar ideias com eles, ou mesmo tirar essas dúvidas com o professor, ou mesmo com o nosso seminário. Enfim, ou que se aprofunde, ou que leia, consulte livros que foram indicados na nossa videoaula, ou mesmo na apostila, e com certeza será de grande proveito, edificação
e seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até a nossa próxima aula.